Gente, sempre que o nosso corpo está com algum problema, ele nos dá sinais. Ele tenta nos dizer que algo está errado e, na maioria das vezes, esses sinais vêm em forma de dor. Sentir dor é sempre desconfortável, principalmente quando as dores são muito intensas ou quando, então, perduram por muito tempo. Para compreendermos melhor o porquê sentimos dor, qual a função da dor no corpo e como podemos tratar as diferentes causas destas dores, nós vamos convidar hoje, minha gente, nosso primeiro programa desse sábado à tarde, o nosso médico neurocirurgião, o Dr. Gustavo Aquino, que a gente acolhe com muito carinho na Salinha da Saúde, agora neste novo horário. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Frei. Agradeço primeiro, o convite. Boa tarde que eu estou dizendo aqui no programa. Que nós legal. Estamos estreando nesse novo horário, doutor. Bacana. Né? Espero que a gente consiga atender mais gente ainda, né? E eu tenho certeza que é um programa que vai trazer muitas alegrias. E para trazer muitas alegrias, a gente tem que cuidar das dorezinhas que aparecem, que não são nada desagradáveis. Né, com certeza. Às vezes algumas dores pequenas, mas às vezes dores muito intensas que atrapalham o dia a dia, né? Então vamos conversar sobre isso, minha gente. O doutor Gustavo Aquino, nosso médico neurocirurgião, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé, pela nossa queridíssima rede Aparecida de Comunicação, que eu quero agradecer de coração toda a direção por pensar com muito carinho, porque essa mudança de horário, nós pensamos em você, para que tivesse mais oportunidade de acompanhar, de não perder. Você não perde a grade da programação, mas agora a gente não quer também que você perca essas orientações, essas informações de saúde. Por isso que estamos nesse novo atendendo o seu pedido. Foi você que, nossa, eu queria que... Por que não durante o dia? Tá aí agora, durante o dia, final de semana maravilhoso, viu? Doutor, o que é, então, se a gente pudesse conceitualizar, o que é a dor? Existe até, Frei, uma definição para isso, que é uma definição muito técnica, que a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela gosta de colocar assim, que é uma experiência sensorial e emocional, isso eu acho muito... Sensorial e emocional. De uma lesão tecidual potencial ou existente. Nesse conceito tem um monte de coisa aí, doutor. Veja como é abrangente, né? Então, quando a gente fala de dor, ela tem que envolver algo que é lesivo, ou seja, que pode machucar o nosso corpo, por fora ou por dentro, isso é importante a gente colocar, e que vai causar algo desconfortável, tanto fisicamente como emocionalmente. Emocionalmente a gente até pode, eu imagino que seja isso que você vai abordar, a dor de um luto, né, a perda, né, tudo isso também, doutor, que causa essas ausências, essas perdas, dores, uma tristeza profunda. Também a gente, tá doendo na alma isso, uma angústia muito grande, uma tristeza. São essas dores emocionais, doutor, também? Vamos chamar essas dores da alma, Frei. Elas promovem uma amplificação, ou seja, aquela dor que seria uma dor grau 2, 3, uma dor leve, ela amplifica, ela fica mais intensa. Inclusive, são fatores de risco, a depressão, a ansiedade, né, para a gente desenvolver uma dor crônica, ou seja, aquela dor que dura muito tempo, e uma dor mais intensa. Vou dar um exemplo real. Um paciente deprimido, ansioso, e a gente pega uma agulhinha e espeta na mão dele. E você faz o mesmo estímulo numa pessoa que não tem depressão e não tem ansiedade, a percepção é diferente. Então veja como é importante a dor. A reação é diferente. A reação é diferente. Por quê? Porque a percepção é diferente. Quando a gente fala de dor, não é simplesmente um estímulo físico, né? Você tem outros elementos que influenciam na percepção, e depressão e ansiedade é um deles. Como é que a gente pode, doutor, assim, classificar a dor? Tem uma classificação, tem uma catalogação da dor, doutor? Na verdade, existem classificações até, né? Uma delas é que a gente acabou de usar, dor crônica. Então você tem classificação por tempo, dor aguda e dor crônica. O tempo da dor, o tempo que ela dura. A duração, exatamente. Então, assim, a dor aguda seria qualquer dor mais de uma curta duração. E ela está relacionada à lesão, ao machucado, à ferida. Exemplo, cortei a minha mão. É uma dor aguda, porque machucou. Andando, dou uma topada lá e vem aquela dor, caiu algo em cima do meu dedo, né?
Um beliscão. Um beliscão, uma queimadura. Uma queimadura. Né? É uma dor aguda. Okay. Acabou de acontecer uma lesão, uma ferida, um machucado. E ela tem um tempo de duração. Justamente. E qual é o tempo de duração da dor aguda? Geralmente alguns dias ou semanas no máximo. Okay. Por quê? Porque o organismo vai cicatrizar aquilo, né? Vai curar e pronto, acabou. Agora, a dor crônica não. Geralmente ela vai ter uma duração acima de 3 meses. Tá. Mas para a gente ser mais criterioso ainda, seria aquela dor que continua mesmo depois que aquela lesão, que aquele machucado desapareceu. Não tem nenhuma marca. Zero. Exemplo, eu quebrei meu braço. Tá? Quebrei o braço, fraturou, fui ao ortopedista, engessou, voltei, tirei o gesso, não tem mais a fratura, consolidou, cicatrizou e mesmo assim eu continuo com a dor. Então, aí... É real ou sensorial? É real, Frei. Então, isso é que precisa ficar claro. Porque muitas vezes a pessoa, ela fica com ela mesma desacreditada e com os outros. Como assim? Você já cicatrizou? Como é que você tem dor? Entendi. E como que a gente tem dor? E a gente precisa entender um pouquinho da anatomia, como que funciona essa transmissão da dor. Porque a gente tem terminações periféricas de nervos. Imagina o nervo como se fosse um fio, tá? A terminação, ela é a ponta do fio. A ponta do fio fica na pele, fica no músculo. E tem muitos? Vários, ao longo de todo o nosso corpo. Tem nos órgãos, então no nosso intestino, no nosso coração. Por isso que a gente sente muita dor quando a gente infarta. E graças a Deus que a gente sente muita dor, porque é um grande sinal de alerta. Mas voltando, a gente com essas terminações, existem estímulos que vão ativar essas terminações. Um corte, uma batida, uma queimadura, então tudo, o frio em excesso, tudo isso vai estimular. Esse nervo vai até a medula, que fica lá na nossa coluna. Veja como o negócio é bonito. É importante separar, assim, a medula... tem duas medulas, doutor. Medula espinhal. Espinhal. Então, a espinhal é o conjunto de vários nervos que fica dentro da nossa coluna, diferente da medula óssea, que é dentro do osso. Se você pegar e furar o osso, você vai chegar... Que é onde produz o sangue. Exatamente. Muito frequente a gente fazer uma punção na bacia, no osso do peitoral, muitas vezes fazem biópsias, né, para leucemias, enfim. É essa região. Não é essa que a gente está falando. Não é essa, é a medula espinhal que fica dentro da nossa coluna e olha como Deus faz um negócio bem feito, né? A nossa coluna é um estojo de osso para proteger a medula espinhal. Você já pensou se não tivesse um estojo ósseo? As costelas, né, tudo isso aí é importante. Para proteger, o nosso nervo ia ficar solto, qualquer toque já ia deformar. Então, dessa região, na nossa medula, vai lá para o cérebro. Ah, entendi. Então, eu ia perguntar, cadê o cérebro nisso tudo? Exatamente. E lá no cérebro é que a gente vai ter a percepção de dor. Porque existem 2 mecanismos. Um é o reflexo. Por exemplo, se eu coloco a minha mão numa chapa quente, eu não coloco, imediatamente a gente tira. Eu não fico, nossa... Que são essas terminaçõezinhas, né, que você falou. Exatamente, ela vai lá para a medula. E você tira... vai primeiro para a medula e depois para o cérebro. Primeiro o cérebro vai interpretar isso? Justamente, para ser um impulso rápido. Entendi. Porque você já pensou, eu coloco a minha mão na chapa quente, esse estímulo vai para a medula, da medula para o cérebro, eu falo, nossa, tá quente, né? Acho melhor eu tirar a minha mão, porque senão vai queimar. Já foi. Já entende? foi, né? Então tem que ser algo bem reflexo. Colocou, tirou. Isso é o cérebro. Isso é a medula. Medula. O reflexo vai até a medula. Ok. A consciência da dor, aí é o cérebro. A ação para tirar, para ele falar comando. Assim, queimou, isso está doendo, isso está me incomodando, acho melhor eu não ficar usando mais essa mão, passar uma pomada e cuidar para os próximos dias. Então, veja como a coisa ela é complexa, mas ela é maravilhosa para mostrar a importância que tem a dor na nossa vida. E o que o doutor Gustavo já falou, assim, gente, é muito sério, porque
depois a gente vai falar na frente, o tratamento entre o toquezinho até a medula e da medula para o cérebro. Então, tem tratamento nisso, tem comunicação, essas conexões, essas sinapses, e a gente vai entender. Chegou uma pergunta aqui, doutora Silvia Amaral, de Andradina, Minas Gerais. Silvia, boa tarde, Silvia. Agora é boa tarde, viu? Que Deus te abençoe. Desde o ano passado, estou com uma dor persistente nas pernas, mas os médicos dizem que não é nada. Existe algum exame que posso fazer para descobrir o que é? Assim, uma reflexologia, uma dorologia, doutor? Assim, um exame específico, doutor? Só com essas informações da Silvia, é difícil eu pontuar aquele exame perfeito, né? O padrão ouro. Mas a gente tem que investigar a causa ou as possíveis causas. A gente tem que pensar, dor na perna pode ser um problema na coluna, porque os nervos que vão para as pernas vêm fundamentalmente da região lombar. Então, talvez uma ressonância da coluna lombar. A outra coisa que a gente precisa pensar ela pode ser uma paciente com diabetes. E o diabetes, ele causa uma neuropatia diabética. O que é isso? É uma inflamação dos nervos causado pelo açúcar em excesso. Entendi. O açúcar em excesso ele é extremamente tóxico para os nervos. Ele inflama, é um processo inflamatório? Ele inflama os nervos. Entendi. E é muito comum dar dor nas pernas, principalmente do joelho para baixo. Então aí seria uma outra questão de um exame chamado eletroneuromiografia. O que é esse palavrão que a gente falou agora? Miografia. Músculo. Então ele vai fazer um estudo dos nervos e da conexão desses nervos com alguns músculos para ver se algum ou alguns deles estão afetados. Então eu posso, pela pergunta da Silvia, concluir, doutor, assim, que existe o tempo da dor, né, mas também existe a fonte, a origem, de onde ela está vindo, de onde ela está partindo, doutor? Frei, sempre ou quase sempre eu preciso determinar a causa da dor. De onde ela vem, de onde ela nasceu. Exatamente. O pai da medicina Hipócrates falava, cesse a causa que o efeito cessa. Então a gente sempre precisa procurar a causa dessa dor. É claro que algumas vezes a gente não consegue determinar exatamente ou especificamente a causa e aí a gente vai tratar somente os sintomas. Tá? Então isso precisa ficar claro também. Doutor, chegou, as pessoas estão interagindo, a gente agradece o nosso primeiro programa nesse novo horário, tarde, sábado à tarde aqui em nossa querida rede Aparecida de Comunicação. Chegou uma pergunta pelo nosso Instagram, minha gente. É possível melhorar dores agudas e pontuais sem medicamentos? Tem gente que tem aproveitando a pergunta do nosso Instagram, que a gente agradece, doutor, tem gente que tem resistência, começou a sentir dor assim, ela tem a sua intensidade, mas a pessoa resiste tanto que a dor vai embora. Pode acontecer? É bom ter essa resistência, doutor? Frei, pode acontecer, mas a gente tem que saber dosar tudo na vida. Né? Se é uma dor mais leve, até moderada, porque a sensação é muito individual. O que para o senhor pode ser uma dor leve, para mim pode ser uma dor intensa. E eu até costumo brincar que eu não sou juiz dos meus pacientes. Eu sou advogado dos meus pacientes. Entendi. Se eles me falam que a dor deles é intensa, eu vou tratar uma dor intensa. Se eles dizem que é uma dor leve, eu vou tratar como uma dor leve. Aquela pergunta que o senhor faz de 0 a 10. De 0 a 10. E eu faço exatamente essa pergunta. 0 é a ausência de dor. 10 é a dor mais intensa que você imagina sentir. Entendi. Que nota você daria? Então, se a pessoa me fala grau 2 ou 3, eu vou entender que é uma dor mais leve. Então, o que eu posso recomendar para essa pessoa? Atividade física, fisioterapia, quase 100% das vezes, tá? Às vezes é manejo de estresse, ansiedade, depressão. Muitas vezes com isso a gente resolve, mas se é uma dor intensa, aí quase sempre eu vou precisar de uma intervenção, seja com medicamento, seja com algum bloqueio ou infiltração, que são medicamentos que a gente joga exatamente naquele local da dor. Eu já vou perguntar sobre os medicamentos, mas doutor, aqui, como nós estamos hoje inaugurando um novo horário, né?
tão gostoso assim, porque a gente está fazendo o programa e as pessoas estão visitando o santuário como fazem todos os dias. Então, a gente assim, a gente está aproveitando, né, porque a noite era mais difícil, enfim, a gente está aproveitando que tem esse fluxo tremendo, maravilhoso, e a gente quer contar muito com você que vem ao santuário visitar. A nossa equipe pode chegar perto de você e também colocar a realidade do programa para que você também participe aqui do programa. Como chegou essa pergunta aqui, doutor? Boa tarde, sou Hélio de Ramos, Curitiba, Paraná. É normal a gente sentir mais dor no frio, por quê? E aí, doutor, por que é mais comum sentir no frio? O que o frio provoca, que a gente sente mais dor? É interessante, Frei, a gente colocar isso, porque assim, no frio existem algumas situações bem peculiares. Uma delas, entender um pouquinho de física, né? Os vasos sanguíneos ficam mais fechados. Fechadinhos. Né? Então, a circulação, ela não é tão boa como é no calor. Então, as áreas... O calor mais dilata. Dilata mais, então chega mais sangue. Okay. Então, algumas estruturas, alguns nervos, músculos, tendões, vão receber menos sangue. Só por isso já pode causar dor. Okay. E se a gente voltar no exemplo lá do diabetes, por exemplo, que já tem um problema circulatório, então o diabético, a pessoa que tem pressão alta de longa data, muitos anos já com pressão alta, os vasos sanguíneos já são mais deficientes. Com o frio, piora ainda mais. Entendi. Então, isso pode gerar dor. Agora, doutor Gustavo, por que, por exemplo, assim, aproveitando esse gancho aí, explica para nós o que é mais correto. Numa situação de dor, uma lesão, uma pancada, enfim, um trauma, algumas pessoas, não, coloca gelo, né? Não, coloque uma compressa de água quente, assim. Então, água quente ou água fria, doutor? Ou os dois juntos, como é que é? De um lado quente e do outro lado frio. É sempre muito polêmico isso daí. E não tem um estudo, um guia internacional para falar quando acontecer isso é água quente ou água fria. Em linhas gerais, o que a gente opta por fazer? Lesão aguda, aí voltando àquela... Eu acabei de torcer o meu tornozelo, bateu o meu joelho, tomei uma tem um edema, uma tem um pancada, tão roxo. Acabou de acontecer. Eu coloco compressa gelada. Gelada. Ou gelo. Aconteceu, gelo. Gelo. Lembrando que não é bom deixar gelo mais do que 10 ou 15 minutos. Okay. Por quê? Porque tem um rebote que a gente chama. Né? Pode ter um efeito contrário. Pode piorar depois disso. Entendi. Então, gelo 4, 5 vezes por dia, de 10 a 15 minutos. Depois tira. Lesões mais crônicas, ou seja, que já perduram por meses, como a gente definiu, mais do que 3 meses, aí seria uma compressa morna ou mais para o quente. Ok. Então, se é no momento, gelado. Agudo, acabou de acontecer, gelado. Já está há meses quente. Ok, tá bom, vale a pena. Por isso que vale a pena a gente perguntar e esclarecer essas coisas, porque a gente tem dúvida na hora. O que eu coloco, quente ou frio? Então a gente entendeu. Se é no local, no momento aconteceu, gelo. Se perdura, aí colocam algo mais quentinho, viu? Mais perguntas, WhatsApp chegando, a gente agradece a participação. O Fernando Cardoso, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Boa tarde, Fernando, Deus te abençoe, bem-vindo ao Saúde e Fé. Tenho dores de cabeça que vão e vêm todo dia. Tomo remédio, mas elas demoram para sair. Essa dor pode ser crônica? Pergunta o nosso amigo Fernando, doutor. Frei, essa pergunta ela é tão importante e tem tantas informações que eu vou gastar um tempo maior até para respondê-la, tá? Então, já começa assim, ele tem dores de cabeça todo dia. Só aí a gente precisa ter muito cuidado. Merece investigação. Com alguns sinais de alerta que a gente chama. Então, dores de cabeça que são frequentes, que não melhoram, e que mudam o padrão, por exemplo, minha cabeça lateja e daqui a pouco ela começa a fazer um peso ou apertar a cabeça, mudou a característica, merece uma investigação mais detalhada. Tá? Então, toda dor que não melhora, principalmente de cabeça, ela precisa de uma investigação mais urgente. Não dá para esperar muito não, tá? Se ele toma remédio e é uma dor todo dia, eu preciso saber se ele toma remédio todos os dias. Por quê? Porque existe uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, induzida
por abuso de analgésicos. Uau! E olha só como Toma-se para se melhorar, dói ainda mais. E dói ainda mais. Por mais maluco que possa parecer, é o remédio que está perpetuando a sua dor de cabeça. Entendi. Tá? Porque ela não foi tratada adequadamente com a medicação correta. Não foi vista a causa. Justo. E o medicamento que a pessoa usa, que ela compra lá na farmácia, ela vai tomando sozinha. No começo ela melhora, mas depois ela tem esse rebote e acaba ficando dessa forma. Entendi. Só para os nossos telespectadores terem uma ideia, qualquer dor de cabeça em que a pessoa use por mais de 10 dias durante um mês, então um mês 30 dias. E não passou? Ele usou 10 de medicação por mais de 3 meses, já é uma dor de cabeça induzida pelo analgésico que ele está usando. Então veja a importância de não fazer a automedicação. E a gente já vai. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé nesse novo horário. Agora, gente, eu e a minha equipe vamos fazer companhia para você todo sábado. Espero que você goste, aprenda, reúna a sua família, porque, como a gente sempre diz aqui, queremos cuidar bem da sua saúde, viu, gente? Minha gente, em maio, nós queremos trazer para você uma série sobre acidentes domésticos. Como prevenir e o que fazer quando um desses acidentes acontecerem. Acompanhe o nosso primeiro episódio sobre os cuidados que devemos ter com as quedas. Vamos ver. Olá, sou o bombeiro Welton Santos, do Santuário. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de acidente doméstico. Vamos aprofundar um pouquinho em queda, né? O que dá para a gente fazer, né? Como proceder em um acidente, como que eu posso evitar um acidente de queda em casa, né? Pensando, quando se fala de queda, a gente já pensa em um trauma, em uma fratura. Então hoje a gente vai abordar esses assuntos e vamos demonstrar para vocês algumas melhorias também, o que pode ser feito para evitar esse tipo de queda. Um dos principais motivos de uma queda, principalmente quando se trata dentro da nossa casa, seria muitas vezes um piso que não é um piso antiderrapante, um tapete, né, que não é antiderrapante, isso acaba facilitando uma queda. Em outros pontos também, o uso indevido de um banco para subir, para fazer uma retirada de alguma coisa assim numa prateleira, trocar uma luminária. Então, o correto seria sempre estar utilizando uma escada, não um banco onde que acaba acontecendo essa queda. Então, são alguns pontos também que a gente tem que tomar esses certos cuidados. As maiores vítimas 40% são pessoas de idade, né, devido à dificuldade de estar indo, voltando, e não ter esses equipamentos, esse suporte ali para segurar esse tombo, essa queda. Então, que eu falei para vocês, muito importante ter esse tipo de equipamento, esse tipo de suporte, o tapete antiderrapante no chão, a fita antiderrapante, que facilita muito e não deixar ter esse tipo de queda. A partir daí, aconteceu a queda, a gente já entende como um trauma. Então, o que fazer nesse momento? Deparei com uma situação ali, minha mãe, alguém de casa ali caiu ali. Está acionando o 92, o SAMU, ou o 93, que é o corpo de bombeiro, que é a equipe de resgate que vão fazer todo o atendimento. O importante é não mexer na vítima, estar conversando com ela, pedir socorro, se estiver sozinho, tentar pegar o telefone ali, estabilizar ali do jeito que ela caiu ali, sem mexer, para não ter... A gente já tem um trauma da queda. Se eu, dependendo da maneira que eu for mexer na vítima ali, nessa situação, eu posso criar um outro tipo de trauma. Então, é importante, estabilizei, fiquei com a vítima ali, com a pessoa que caiu todo o tempo ali, acionei ou pedi a alguém para acionar o SAMU ou o bombeiro para fazer esse socorro ali. Isso é muito importante ali, para a qualidade de vida dela. Para evitar esse tipo de queda, seria alguns suporte, uma fita antiderrapante no chão, um tapete, né, que é antiderrapante ali, um corrimão, um guarda-corpo ali, que isso vai ajudar muito não ter esse tipo de queda, esse tipo de acidente. Essas foram as dicas de queda, e para o próximo programa vamos falar um pouquinho de queimaduras.
Viu, gente, como vale a pena essas dicas, essas pílulas. Hoje, a gente, nesse mês de maio, a gente quer tratar sobre esse assunto, até mesmo para que você, no dia a dia, tenha ferramentas instrumental de como evitar essas quedas no dia a dia. Então, a gente quer trazer para você e eu quero dizer para você, você pode participar pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram. Frei, faz uma série sobre isso, a gente corre atrás, viu? Por você, a gente corre atrás, com muito carinho, viu, gente? Vamos aqui continuar com a nossa entrevista com o Dr. Gustavo, nosso querido médico neurocirurgião, e o assunto de hoje, minhas dores, né? A gente quer se livrar. O senhor terminou o bloco passado, doutor, falando de uma coisa assim, que se a dor persiste, se a dor tem um tempo... A dor ninguém gosta. Uns suportam porque é leve, mas a grande maioria, a gente sabe que temos até uma farmacinha em casa, a famosa automedicação. Eu gostaria de novo que o senhor abordasse esse tema, até mesmo para esclarecer os perigos. É claro que está na nossa cultura, a nossa cultura está lá à disposição, remédios, os analgésicos não têm, prescrição médica muitas vezes. Você vai lá e compra a dosagem que você quer, a quantidade que você quer. Mas tem um risco tudo isso. Vamos pelo menos orientar o povo de Deus, doutor? A gente precisa ter muito cuidado, Frei, com tudo isso daí. Um dos exemplos mais clássicos que a gente cita são os anti-inflamatórios, de uso e acesso indiscriminado. Alguns lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente consegue comprar no supermercado. Okay. Então, assim, no Brasil está se popularizando cada vez mais essa cultura de acesso livre a medicações. E qual é o problema disso? Exemplo do anti-inflamatório é, número 1, insuficiência renal. Pacientes com razoável frequência vão para transplante renal. Uau. Porque o rim entra em falência total por conta do abuso de anti-inflamatório. Abuso de medicamentos anti-inflamatórios. Olha, gente, olha o rim. A gente não sabe, é progressiva a coisa, mas quando de repente não tem mais o que fazer, doutor. Justamente. Uma outra situação ainda do anti-inflamatório são as úlceras do estômago. O anti-inflamatório agride demais a parte interna do nosso estômago, levando a úlceras, e às vezes muito graves. Então, essa é uma outra consideração. Okay. Além disso, tem aquilo que eu acabei de citar das dores de cabeça. Você vai usando, toma, sabe aquele, tomou não sei o que, a dor sumiu, entendi. Tem dor, chama não sei quem. Então, esses critérios, quando eles se perdem, a pessoa trata com a medicação errada, melhora no começo e depois passa Mas a ser... Vicia, passa a ser a causa da dor. Então, no começo, você se ilude achando que vai resolver e no final das contas... E no final você vai acabar até aumentando a dose e aumentando o tempo de uso, ou seja, diminuindo o tempo de uso, ou seja, tomava um por semana, agora está um a cada 2 dias e por aí, de repente está tomando todo dia, doutor. E a dor persistindo. Exato. Chegam aos absurdos, Frei, e assim, de eu receber paciente que toma 10, 12 comprimidos por dia, não é por semana. Uau. E quando a gente vai para os estudos científicos, por exemplo, dor de cabeça induzida por abuso de analgésico, 2% das dores. Quando a gente vai para o consultório do especialista, no meu caso, é 50%. Então, quando vem a dor de cabeça para mim, metade dos casos já é abuso de analgésico. Entendi. Nossa, olha o perigo. Por isso que a gente traz um especialista para nos esclarecer, nos orientar, viu? Pergunta chegando aqui. É a nossa amiga Dona Vitalina de Jesus, de Sapopema, no Paraná. Dona Vitalina, boa tarde para a senhora. Bem-vinda ao Saúde e Fé. Minha mãe tem muitas dores por conta da fibromialgia. Ela toma remédios e segue tratamento com um especialista, mas tem dias que isso não adianta. Existe alguma coisa que podemos fazer para melhorar? Pergunta a Dona Vitalina, preocupada com a sua mãezinha, doutor. Com certeza. Olha, Vitalina, tem muita coisa sim para a gente fazer, principalmente para fibromialgia. Uma das coisas é, primeiro, saber se é fibromialgia. Por quê, Frei? Muitas dores que são gerais, dor difusa no corpo, vamos chamar de fibromialgia. Saiu um estudo mostrando que em 75% dos casos, os pacientes que eram diagnosticados como fibromialgia não tinham critérios para que pudesse afirmar que eles tinham esse padrão de dor. Então, esse é o primeiro ponto.
ter certeza que é uma fibromialgia, viu, Vitalina? A segunda, considerando que é esse diagnóstico mesmo, seria o quê? Um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. Não adianta. A fibromialgia é uma condição de dor generalizada e que não tem um exame que você vai lá fazer uma ressonância magnética, um exame de sangue e vai dar lá, ó, fibromialgia positivo, entendeu? Então é um diagnóstico clínico que a gente chama. E para isso precisa de acompanhamento de exercício físico, que é o principal. Então, se eu pudesse falar uma coisa para a Vitalina, seria o quê? Exercício físico. Número 2, dieta adequada. Não adianta estar com o açúcar, né? A glicemia muito alta. Descompensado. Tudo descompensado, comendo tudo errado, muito enlatado, industrializado, comida com gordura processada. Tudo isso vai influenciar diretamente não só na fibromialgia, nas dores como um todo. Ou seja, uma comida errada, ou seja, uma situação de um alimento, o alimento pode trazer uma dor, doutor, uma dor inclusive de cabeça. Com certeza. Inclusive, um dos gatilhos que a gente chama, né, uma das situações em que fazem a pessoa disparar uma dor de cabeça, como a enxaqueca, são alguns alimentos. Os mais clássicos, né, queijos, alguns embutidos como salsicha, salame, para alguns é o vinho tinto, enfim, existem gatilhos alimentares para dores. Tem muita gente, doutor, assim, que o café da manhã, por exemplo, um cafezinho preto, ou seja, tem gente que não toma ou toma e depois tem quadros e dores de cabeça. Por que isso, doutor? O café, ele é sempre polêmico. Para algumas pessoas, usar o café vai gerar dor de cabeça. Mas para a maioria das pessoas, é a ausência do café que vai gerar dor de cabeça. Okay. Por quê? Porque a cafeína, ela pode ter uma ação lá no sistema nervoso central, no cérebro, melhorando, facilitando algumas substâncias que eu vou dizer assim de uma forma didática e simples, substâncias analgésicas que o próprio corpo produz, as endorfinas, né? Então elas ajudam a melhorar o padrão de dor. O senhor falou dos cuidados, né, a insuficiência renal por causa dos anti-inflamatórios. Mas de repente pessoas, a pergunta é, quando que a gente usa um anti-inflamatório? Não sei dizer nome, ou seja, mas em que momentos que a gente olha? Quando a pessoa tem isso, ela vai usar um anti-inflamatório, doutor? Frei, eu quase sempre evito o anti-inflamatório por conta justamente dos efeitos colaterais e a gente tem tantos outros medicamentos e possibilidades de terapia que a gente quase não precisa mais usar um anti-inflamatório. É muito raro, a não ser para algumas doenças. Um analgésico é diferente de um anti-inflamatório? Perfeito, eu ia chegar nesse ponto, porque o analgésico, ele, entre aspas, só vai melhorar a dor, ele só age nas substâncias que estão gerando dor. O anti-inflamatório, obviamente, pelo nome, ele vai tirar algumas substâncias que agem na inflamação. Só que a inflamação, ela é desejável em muitos casos, porque é a inflamação que vai ajudar o organismo a fazer o reparo dos tecidos, ou seja, vai ajudar a consertar aquela lesão, aquele machucado, aquele problema. Se você tira isso do organismo, fica aquela cicatrização parcial ou incompleta ou insatisfatória. E tem gente que tem uma leve dor de cabeça e para sanar a dor de cabeça está colocando um anti-inflamatório, ou seja, está potencializando ainda mais, doutor. Justamente. É claro que eu não estou falando aqui de usos esporádicos. Se você toma 2, 3 vezes por ano um comprimido de anti-inflamatório, não vai gerar uma insuficiência renal, não vai te causar uma úlcera no estômago. Não é disso que eu estou falando e isso realmente precisa ficar claro. Mas é o uso frequente. E aí você começa a ter, de novo, a ilusão. Melhorou uma vez, você já fica, já sei, quero de novo. E não só quer, como vai receitar para o outro, né? Você, nossa, toma esse que eu tomei, passou na hora. Justamente, né? Justamente. Então, esse é um dos problemas. Pergunta chegando. Esse é o Saúde e Fé nesse novo horário, minha gente. Vai divulgando o horário para sua família aí, viu, gente? Chegou pergunta para o nosso Instagram, que maravilha. Tenho enxaqueca crônica e às vezes o remédio não resolve.
O que fazer? Enxaqueca é mais um dos tipos, doutor, de dor de cabeça? Justamente. Então, assim, se a gente for ver, existem mais de 150 tipos de dores de cabeça. Uau. A enxaqueca é mais uma delas. Cefaleia é uma, ou cefaleia é o conjunto? Cefaleia é o conjunto da obra. É o conjunto. Então, cefaleia é igual a dor de cabeça. Tá. A enxaqueca é um tipo de cefaleia, das mais frequentes, né? Tá. Tem a enxaqueca, tem a tensional, cefaleia em salvas, enfim, são tipos diferentes. Mas na enxaqueca crônica, por exemplo, né? Primeira coisa, tem que ver esse remédio se a pessoa está usando diariamente ou quase diariamente e por isso que não está resolvendo. E quem prescreveu? E quem prescreveu. Se foi a vizinha, a comadre O médico, ou se né? for um médico especialista. Para as pessoas entenderem e não gerar confusão, porque assim, às vezes, um dos tratamentos é usar remédio cronicamente, ou seja, todos os dias. Mas existem classes de remédios. Então, alguns devem ser usados diariamente. Outros, de maneira alguma, podem ser usados diariamente. E vamos supor que o tratamento medicamentoso está adequado. O paciente fez tudo direitinho. Qual é o próximo passo? Aí você vai lançar mão de algumas infiltrações. Você pode infiltrar desde a toxina botulínica, aquela parecida com estética, né, para ruga. Então a gente usa em vários pontos da cabeça, do pescoço, aqui na região da nuca. Isso ajuda a aliviar. Essa é uma das formas. A outra é o bloqueio de alguns nervos, tanto da face, do crânio, do pescoço, com anestésico, com anti-inflamatório, aí sim, mas ali no nervo, eu diretamente. bloqueio aquele nervo que eu descobri que é aquele que está sendo a origem. É a origem da dor. Então você faz guiado com um aparelho de ultrassom, com um aparelho de raio-x, para eu ter certeza que é aquela estrutura. Há um aparelho que me ajuda a chegar nele lá. Existem dois que a gente normalmente usa, que é um aparelho de raio-x e o aparelho de ultrassom. Eu visualizo as estruturas e com isso eu consigo chegar com a minha agulhinha exatamente no ponto da dor. O senhor consegue identificar que é aquele nervinho lá que está disparando, vamos dizer assim, e eu inativo esse nervo através da infiltração. Tá, mas se a gente, o senhor vai inativar o nervo, ele não vai funcionar mais ou por um período, como é que é? Excelente pergunta. Então, assim... A gente não precisa dele? Perfeito, mas são nervos sensitivos. Entendi. A função deles é fazer a sensibilidade. Por exemplo, tem um nervo que faz a sensibilidade da região da testa. Tá. Né? Então, quando você anestesia, esse anestésico dura algumas horas. Mas para muitas pessoas é o suficiente para a dor não voltar mais. Eu costumo comparar a dor com um alarme. Imagina que um ladrão entrou na sua casa e o alarme disparou, certo? Então é um sinal de alerta. A dor é esse alarme. A dor é esse alarme. Som, né? É esse cuidado que o seu organismo tem para te proteger de que alguma coisa está acontecendo. Mas vamos supor que o ladrão já foi preso, já está longe da sua casa, mas o alarme continua disparado. Isso seria a dor crônica, por exemplo. Legal, boa. E quando a gente faz o bloqueio anestésico, por exemplo, você desliga o alarme e para algumas pessoas nunca mais ele dispara. Entendi. Algumas pessoas esse alarme dá um curto-circuito e mesmo que você inative esse nervo, esse alarme que disparou quando você faz o bloqueio, tem lá um mau algumas tá um mau contato, mas para algumas pessoas essa dor volta. Entendi. E aí você precisa muitas vezes repetir esses bloqueios para que a dor se estabilize. Doutor, a gente está numa geração, né? A nossa geração é a geração do celular, do smartphone. O mundo está aí na palma da nossa mão. Só que a gente está aqui cada vez mais assim, com a nossa cabeça aqui, né? Voltada. Isso aqui força essa região da nuca. Isso gera dor, né? Isso também... Que orientação que o senhor daria nesse sentido, assim, para gente que já está perdendo, né, a cabeça, principalmente as crianças estão perdendo aí a inclinação, até a sua própria anatomia, por causa do uso aí dos celulares. E os adultos nem se fala. Frei, eu lido com dor há quase 15 anos e é muito interessante a gente observar uma mudança no padrão de dor. Como assim? Quando eu comecei a tratar dor, 90% das vezes eram problemas na região lombar. Hoje, se não for mais, está em pé de igualdade, 50% lombar e pescoço, que é a coluna cervical.
justamente por quê? Pelo uso de celular, tablet, computador. A postura em si não é o mais importante, mas é a manutenção por horas daquela postura incorreta. Exemplo, quando a gente flete, quando a gente dobra o pescoço para frente, que é a posição do celular, e a gente fica horas ali e nem vê, né? Aumenta o peso sobre a coluna cervical em até 26 quilos a mais. Uau! Agora, ouviu? Imagina 26 quilos a mais em cima da nossa coluna cervical, que foi feita para suportar o peso somente da cabeça, por horas, dias, semanas, meses e anos. Então, assim, houve quase que uma explosão de dores cervicais no consultório, e isso me chama muito a atenção, inclusive da população mais jovem. A indústria analgésica está feliz da vida. Feliz da vida, né? Assim, é ruim por quê? Porque a quantidade de pessoas com dor crônica no mundo, olha como essa estimativa ela é alta, é de 30% a 40%. Tem um estudo brasileiro que falou em 37%. Ou seja, 3 a cada 4 pessoas no meio de 10, só aqui tem chance de umas 3 terem dor crônica. Aí o senhor fala da postura, da cabeça inclinada, esse que força a coluna cervical, enfim, com até 26 quilos, enfim. Ok, mas assim, e a luminosidade? Ou seja, a claridade, né? Ou seja, eu estou diante do celular, do tablet, enfim, a claridade, isso também pode me gerar reflexos que potencializem dores ou surjam dores, doutor? Isso pode, principalmente em quem tem enxaqueca, porque um dos gatilhos para muitos é o excesso de luminosidade. Então a gente sempre orienta manter tela no mínimo de brilho possível, né? Para ajudar nisso daí. Agora, de outra forma, é difícil que a luminosidade vá influenciar na dor diretamente, mas uma coisa precisa ser dita. Opa! A luminosidade, esse excesso dessa luz branca, essa luz azul, ela vai diretamente aos olhos e ela inibe a produção da melatonina, que é o famoso hoje aí hormônio do sono. Tá diretamente relacionado ao sono. Então, o excesso de uso de telas, principalmente nos minutos que antecedem, ou seja, você vai para a cama mexendo no celular e vai mexendo até o instante de dormir, vai inibindo a produção da melatonina, atrapalha... Quando não esquece ligado, lá e fica lá falando sozinho. Do seu lado, exatamente. E isso atrapalha demais o sono da pessoa e o sono ruim está diretamente ligado à dor. Continuar com o nosso bate-papo com o Dr. Gustavo, aqui, nosso médico neurocirurgião, que está aqui hoje dando uma aula, um esclarecimento fantástico de como a gente pode, né, não digo conviver, mas a gente evitar. Se a gente puder evitar, a gente evita. Só que muitas vezes a gente evita os nossos próprios recursos. Em lugar de buscar gente especializada, a gente vai lá na farmácia, se entope de medicamentos. Por isso, assim, que nós fomos às ruas com muito carinho. Nossa equipe, aliás, quero dizer para você que agora o programa é sábado à tarde e o santuário sempre tem muita gente. Então, se você vir aí, se você vira um câmera, um repórter aí, é a nossa equipe aí fazendo, interagindo com você. Como essa pergunta que chegou para a gente. Miriam de Fátima de Ramos, Curitiba, Paraná. É verdade que existe dor fantasma de membro amputado? Dor fantasma, doutor, isso existe? Existe, Frei, e é algo muito interessante do ponto de vista médico, neurológico, para a gente explicar. Porque, na verdade, toda parte do nosso corpo tem uma representação cerebral, que a gente chama. Como assim? Se eu estimular determinada área do meu cérebro, vai ter um estímulo de uma parte do corpo. Por exemplo, na região posterior da cabeça, se eu estimular, vai afetar a minha visão. Se eu estimular uma parte lateral da minha cabeça, tem um ponto específico lá que eu posso estimular a área da mão, a área do ombro, a área da perna. Então, para cada região do nosso cérebro, existe uma representação de uma parte do nosso corpo. E quando a gente, por exemplo, amputa um braço, continua para o nosso cérebro aquela área
do membro braço. não está mais ali, mas a região está lá. Está lá. Tá lá. Então, existe uma interpretação errada, obviamente, de que aquele membro ainda está lá. E o mais incrível disso tudo é que a pessoa sente dor. Ela me fala, doutor Gustavo, está doendo a minha mão. Ele não tem nem o braço, mas está doendo a minha mão, está doendo meu cotovelo. Justamente por isso. Essa memória, a lembrança, a memória aí que temos no nosso cérebro. Existe essa memória cerebral. Ok. E uma outra questão, que é o que a gente chama de dor de coto de amputação, ou seja, fica um pedaço do membro e aquela extremidade fica com as terminações dos nervos que antigamente passavam ali. Então, muitas vezes você consegue estimular e a pessoa fala, nossa, me dá uma sensação do meu braço, do meu dedo, do meu dedão. Então, você consegue, às vezes, localizar. E é muito comum que a ponta, esse coto, na ponta desses nervos, formem pequenas aglomerações chamadas neuromas de amputação, que doem bastante. E, felizmente, a gente tem excelentes tratamentos para ajudar esse tipo de dor. Uma pessoa, doutor, que está fazendo assim, que teve que, por exemplo, um tratamento quimioterápico, oncológico, teve que tirar uma mama, enfim, mas assim, de repente, poxa, eu fiz essa cirurgia, fiz o tratamento, mas eu não sinto mais o meu dedo da mão, ou dói só um dedo. Como é que é isso, doutor? Frei, isso depende muito de qual nervo, de qual estrutura foi, vamos dizer assim, agredida pelo tratamento. Entendi. Seja uma cirurgia, seja, para citar o exemplo oncológico, a quimioterapia, alguns medicamentos da quimioterapia, eles causam neuropatias. Igual lá no diabetes que a gente conversou, que inflama o nervo, algumas quimioterapias geram inflamação dos nervos. E a outra é a radioterapia. Quando você manda aqueles feixes de radioterapia, você pode, como se fosse uma lesão de queimadura, você pode danificar o nervo, queimando esse nervo ou algumas outras estruturas. Tendões, músculo, pele. Isso passa ou fica, de acordo com a gravidade? Então, a gente não consegue falar assim, esse caso vai ficar e esse caso vai passar. Só Deus é o tempo que sabe. Se for uma lesão de origem, lá, de raiz... Algumas pessoas vão persistir. E para essas que persistirem, a gente tem excelentes tratamentos. E eu fico até feliz do senhor ter colocado essa questão oncológica. Eu queria pegar um gancho, Por porque favor, doutor. Quando a gente vai ver os estudos, tem um estudo europeu de 2009 e um nacional mostrando o seguinte, pacientes oncológicos, que o público leigo sabe como o câncer gera dor, né? Inclusive, o maior medo de quem tem câncer nem é morrer vem em segundo lugar. O primeiro medo é sentir dor. E quando a gente vai ver o tratamento, voltando nesses estudos que eu mencionei, os pacientes com câncer que são tratados por especialista em dor, de 5% a 10%. Já pensou? Uma das doenças que mais gera dor tem em 5% a 10% dos casos tratados por um especialista em dor. É como se você tivesse um problema ortopédico e em 10% dos casos, no máximo, é o ortopedista que vai tratar você. Então, veja como isso é difícil e como os pacientes sofrem. Doutor, pergunta chegando no nosso WhatsApp, funcionando aqui. A dona Inês Augusta, de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Dona Inês, boa tarde para a senhora. Bem-vinda, dona Inês. Há mais de um ano, sinto dor no lado esquerdo do quadril após muito tempo sentado ou muito tempo em pé, mas nunca procurei um médico. Pode ser algo para me preocupar? Pergunta a dona Inês. Dona Inês, se é há muito tempo, é muito difícil que seja algo grave, porque geralmente as lesões mais graves, elas não levam muito tempo para aparecer, tá? Muito provavelmente é uma artrose do seu quadril ou mesmo da coluna. Então a gente tem que lembrar que a coluna às vezes pode se manifestar como uma dor no quadril. Então o ideal, obviamente, seria passar com um especialista para avaliar se é quadril, se é coluna, se são as duas coisas ao mesmo tempo. E quase sempre a gente vai recomendar o quê? Mudança de estilo de vida, fortalecimento, atividade física, dieta adequada e, em alguns casos,
alguma medicação ou mesmo alguma infiltração, porque Entendi. hoje a gente tem algumas substâncias que ajudam a regenerar as nossas articulações, por exemplo. Doutor Gustavo, o dilema do exercício físico, por exemplo, não, o doutor está falando que eu tenho que fazer exercício físico para tirar a dor, mas eu tô com tanta dor que como é que eu vou fazer exercício físico se eu já tenho dor? Então, ou seja, eu tenho dor, faço, tenho dor, não faço, doutor, como é que é? Acho que essa é uma das melhores perguntas do programa, viu, Frei? Pelo seguinte, isso eu tento colocar muito para os pacientes, que o tratamento de dor, eu como especialista em dor, muitas vezes eu sou só o veículo para amenizar a dor do paciente, para que ele consiga fazer atividade. E fazendo atividade física, ele vai fortalecer aquela estrutura e aí ele para de ter dor. Um exemplo prático, real, joelho. O joelho começa a doer por artrose, por fraqueza muscular, é uma sobrecarga, há uma inflamação. Aí a gente faz uma infiltração, por exemplo, do joelho, injeta algumas substâncias para ajudar na regeneração, na lubrificação, melhorar essa inflamação. Ameniza a dor, aí o nosso paciente consegue fazer o exercício, fortalece a musculatura da coxa e com isso para de ter sobrecarga no joelho e com isso ele para de ter dor. Então, eu não vou lá no consultório do Dr. Gustavo, não vou, porque eu fui lá com um monte de dor, ele falou para mim arrumar a minha alimentação e fazer exercício. Não me deu nenhum remedinho. Muita gente vai porque quer que o médico dê... Você não vai dar nenhum remedinho para mim, doutor? Frei, é impressionante, né? Eu me lembrei de uma frase atribuída ao Aristóteles, que fala que o sábio, ele procura evitar a dor e não o prazer. Então a gente tem que saber separar o que é bom e separar aquilo que é do bem. Então, às vezes, comer um Acontece isso, doutor? Demais, isso é quase todos os dias. O senhor não vai receitar nada? Me dá um remedinho, ou me dá uma vitamina, né? Então, assim, não procuremos atalhos. A gente tem que ir no que precisa mesmo. Então, isso é uma prática muito assim. Talvez a gente vá em conta de um médico para nos dar medicamento. E ele está dizendo assim, ó, quanto menos você usar, melhor para o teu organismo, porque está reagindo pela potência, pelo exercício, pela alimentação que você está fazendo. Você está se autoajudando, viu? O Douglas Borges, de Cruzeiro, aqui pertinho da gente. Boa tarde, Douglas. Deus te abençoe você. Bem-vindo. Meu pai sentiu uma dor constante no abdômen, mas como era bem pequena, acabou demorando para procurar um médico. Quando foi, descobriu que era câncer de intestino. Como podemos perceber a consequência de uma dor, por menor que ela seja? Que bom exemplo aí. Melhora para o teu pai, viu, Douglas? Deus te abençoe. Douglas e todos os nossos telespectadores, tem que ter muito cuidado para a gente não generalizar essa situação. Porque, veja bem, se toda dor, como ele coloca aqui, né, era uma dor bem pequena, eu não vou me preocupar pensando que é câncer, uma dor bem pequena, porque senão vai ser uma verdadeira corrida aos consultórios, aos laboratórios para fazer ressonância, tomografia de qualquer dorzinha abdominal. É algo muito comum, né? Então, assim, eu tenho dor abdominal, eu tenho úlcera, eu tenho gastrite, eu tenho uma série de problemas que geram dor e nem por isso é câncer. Graças a Deus, inclusive, a maioria das vezes não é e nem será câncer. O que eu posso recomendar é sempre os sinais de alerta que eu mencionei anteriormente. Então, qualquer dor que venha acompanhada, por exemplo, de um emagrecimento inexplicável, não estou fazendo dieta, não estou fazendo nada, estou perdendo peso e estou com dor. Dor abdominal, dor na coluna, dor de cabeça. Eu, por exemplo, tive uma dor associada à febre. Estou tendo dor e está tendo febre. Toda vez que vem febre, eu tenho dor. Eu tenho dor e eu, por exemplo, fiz um transplante renal. Eu tenho algum problema de imunidade, como, por exemplo, AIDS, HIV, e vem dor. Então, tudo isso é o que a gente chama de sinal de alerta e isso sim precisa ser imediatamente investigado. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Acho que o grande conceito que a gente encerra o programa de hoje com o Dr. Gustavo é justamente isso. A dor é um sinal.
Sinal de que alguma coisa no corpo, de onde eu não sei, de onde está vindo, partindo, eu não sei, mas é um sinal, porque o nosso corpo não foi feito para sentir dor, doutor. Ele tem que funcionar bem. E se ele está sentindo dor, alguma engrenagem precisa ser revista, doutor. Justamente. Então a gente precisa até entender que existe um problema, uma doença raríssima chamada insensibilidade congênita à dor. São pessoas que não sentem dor. Ok. E elas vivem muito pouco. Porque se ela tiver febre, não vai sentir nada. E pode ter alguma coisa lá atrás. Está acontecendo. E já está acontecendo. Ela pode infartar, ela não vai perceber. Ela pode ter uma hemorragia cerebral que dá uma dor de cabeça terrível e ela não vai perceber. Então, dificilmente ela vai procurar auxílio médico ou quando for procurá-lo, já é tarde demais. O senhor falou de uma hemorragia, é uma dor terrível. Ela tem um crescente, doutor? Justo. Entra nos sinais de alerta para as dores de cabeça. Então, qualquer dor de cabeça O senhor está falando de um AVC também? O AVC, por exemplo. O AVC, principalmente o hemorrágico. Porque o AVC tem aquele que sangra isquêmico, né? E tem o isquêmico, que é o que entope. A maioria das vezes é o isquêmico que entope. Tá. Mas o hemorrágico, ele causa uma dor de cabeça muito intensa. O paciente quase sempre fala que é a pior dor de cabeça da vida dele. Ele chega a desmaiar? Pode desmaiar, mas o elemento fundamental, na verdade, são dois. É a dor mais forte da vida e o principal, súbita. A gente está conversando, está tudo bem aqui. O familiar, geralmente é o familiar que traz, fala, doutor, estava tudo bem com meu pai, a gente estava almoçando, do nada, ele falou que teve muita dor de cabeça. Deu um grito de dor. Começou a vomitar, gritou e desmaiou. Ou teve uma crise convulsiva, por exemplo. Esse paciente deve ser encaminhado urgentemente ao hospital. Gente, como vale a pena, gente, quantas informações valiosíssimas. Esse nosso primeiro programa, nesse novo horário, tenho certeza. E você escreve pra gente se você tá gostando desse novo horário, enfim, o que você gostaria que a gente também trouxesse nesse novo horário aqui no Saúde e Fé. Tivemos hoje o prazer de conversar com o Dr. Gustavo Aquino, nosso médico neurocirurgião. Quem quiser entrar em contato, está na tela os seus contatos aí, gente, que é o Instagram drgustavo.aquino, para você seguir, acompanhar no Instagram. Ele posta dicas, vídeos, enfim. Vale a pena seguir para você ter essas orientações, essas informações para não sofrer de dor aí. Doutor Gustavo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer receber em nosso primeiro programa nesse novo horário, doutor. Maravilha. Estamos inaugurando uma grade aqui, Que doutor, legal. né? Agradeço muito para falar de um tema tão prevalente, né? 30%, 40% da população sofre de dor crônica e tentar ajudar de alguma forma tanta gente que nos assiste aí. E dor de amor? Aí a gente não sabe rezar resolver, bastante, né? Reza bastante e procura ajuda com Deus. E ele falou, procure ajuda com Deus. É justamente isso que a gente quer fazer agora. Procurar essa ajuda espiritual para esse momento forte, é a Saúde e Fé. Estamos aqui no Santuário Nacional de Aparecida e vamos então nos colocar na presença de Deus para a gente receber uma bênção muito especial. Nosso momento de oração. Que bonito, gente. A gente poder, assim, nos colocarmos na presença de Deus. E é tão bonito a gente sentir o amor de Deus. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 15, 26, eu sou o Deus que te cura. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. E é por isso que, nesse momento, tendo a certeza da presença de Deus, da intercessão de Nossa Senhora, quantas pessoas vivendo talvez essa situação de dores que não tem explicação, que vêm, desaparecem, voltam com mais intensidade. Nós queremos mostrar a nossa solidariedade, queremos colocar você que vive essa realidade no manto sagrado de Nossa Senhora, para que tenha a certeza de que você não está sozinho nessa luta. Quantas pessoas se tratando do câncer, quantas pessoas vivendo essa dor, essa realidade. Nós também queremos aqui como programa, como sacerdote, invocar uma bênção especial para que você tenha a certeza absoluta de que nessa luta toda, nesse sofrimento, nessa trajetória, né, a graça de Deus se acompanha. Toda dor, todo momento difícil que a gente experimenta, e a gente viu outro dia, né, quando a gente refletiu os discípulos de Emaús, no momento de angústia, de dor e sofrimento, Jesus caminha conosco. Jesus aparece não para nos colocar numa máquina do tempo, para nos livrar daquela dor, daquele momento de sofrimento, de angústia, de tristeza.
de desolação. Jesus não apresenta como aquele analgésico, não, ele apresenta como aquele que vem trazer uma boa nova de esperança, ressignificando a nossa vida. E é isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, queria convidar você nesse momento para nos colocarmos na presença de Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Estamos aqui no santuário para o sucesso desse novo horário do programa. Mãezinha, a gente apresenta o Saúde e Fé, toda a nossa equipe, mãezinha, toda a nossa equipe, mas principalmente aquelas pessoas que estão se beneficiando deste programa, desse novo horário, principalmente recebendo essas informações valiosíssimas. Hoje foi o Dr. Gustavo, mas todos os médicos que já passaram e que vão passar por esse programa, nós pedimos para todos eles, para os cuidadores, para os agentes da Pastoral da Saúde, para os enfermeiros, a gente pede essa bênção. Nós pedimos também por intercessão de São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. E agora quero convidar você, segure firme o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar uma bênção especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, ao concluirmos esse programa, pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, especial sobre essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho, cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom sábado, bom final de semana e sábado que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Aproveite, divulgue bastante esse novo horário. Deus abençoe.